Olá, amigos. Boa noite a todos, muita paz. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Estão todos me ouvindo? Estamos na página do Cetrasc. Lima, você está aí? Para nós começarmos. Sejam todos bem-vindos à página do Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo, mais conhecido como sendo Cetrasc, que hoje é presidido pelo nosso companheiro Lima, que nos fez a gentileza do convite de aqui estarmos participando desse trabalho. Sintam-se abraçados fraternalmente para o início do nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que chama-se o ser integral, que na verdade é uma compilação da série psicológica de Joana de Ângeles, na qual ela vai nos apresentar, a partir de todo o seu material teórico, estas informações a respeito do que seria de fato o homem integral, ou esse ser integral. A propósito, só por uma questão de dúvida, é porque eu tive uma dificuldade de entrar na sala. Nós estamos na sala certa, na página do Centro Espírita do Cetrasc. Ok, alguém me dá um ok, só para eu poder me sintonizar. Lima, Flavinha. Tá ok, né? Então tá. É porque eu fiquei na dúvida se eu entrei na minha página, no roteiro espírita, ou se eu estou realmente no Cetrasc. Então tá bom. Então vamos começar. Sintam-se abraçados fraternalmente. Tem dessas coisas, viu? Me perdoem. Então, vamos fazer uma prece para a gente entrar na energia do trabalho, da doutrinária, da mensagem, na verdade, de hoje, com a nossa oração, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, aos trabalhadores da Seara do Cristo, que nos envolva na energia de paz, de harmonia, de equilíbrio, para darmos continuidade ao nosso processo de aperfeiçoamento, de crescimento, enquanto estamos de passagem pela Terra, buscando aurir o conhecimento da verdade que liberta. Que os bons espíritos nos abençoem, nos proteja e que possamos realizar o bom trabalho aqui na noite de hoje. Sendo assim, nós iniciaremos o trabalho desta noite com votos de muita paz. Deixa eu colocar aqui o microfone, que eu acho que fica melhor. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e me perdoe por essa situação inicial, na qual nós estávamos tentando entrar na página, nós não conseguimos, mas graças a Deus tudo ficou resolvido. Hoje, particularmente, nós falaremos de um tema muito interessante e atual dentro da série psicológica, dentro desse construto que a psicologia transpessoal vem nos apresentando já há algum tempo, que chama-se o ser integral, que por sua vez o espírito Joana de Ângeles se apropriou desses conteúdos psicológicos para constituir o seu trabalho, que visa justamente nos favorecer a um autoconhecimento, a uma autotransformação a partir do entendimento de que somos, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos
e o que estamos fazendo na Terra? Porque são perguntas que ao longo de muito tempo, de muitos séculos, foram motivos de questionamentos, de reflexões. A própria filosofia, ela se instrumentaliza, ela se estrutura dentro dos seus conceitos a partir desses questionamentos. E a doutrina dos espíritos, por sua vez, a partir do trabalho iniciado por Allan Kardec, veio nos apresentar esse roteiro, esse direcionamento, nos dizendo que nós não somos só matéria, nós não somos só um corpo físico, que depois de um tempo de existência, de convivência dentro de uma sociedade a qual estamos alocados por compromissos espirituais, depois da morte, tudo se acaba, tudo perece. Na verdade, nós somos continuadores dessa experiência corporal e viveremos no mundo dos espíritos mediante essas construções, essas conquistas que nós alcançamos na medida desse despertar da consciência. Daí disse Jesus com a sabedoria de sempre, já à sua época, da necessidade de nós nos conhecermos, que nós buscássemos a verdade, porque essa verdade haveria de nos libertar de mundos transitórios, materiais, primitivos, como ainda o é o nosso, em que pese que ele está fazendo esse movimento de ascensão, de crescimento moral, na medida em que seus habitantes igualmente se moralizam, se transformam, se espiritualizam. Então, com o advento da doutrina espírita, como sendo a terceira revelação, passamos a ter um maior entendimento a respeito dessas verdades libertadoras, que o Cristo veio pontuar à sua época, mas não de uma forma tão clara, tão precisa, porque àquele tempo não se era possível apresentar com a grandeza e clareza qual a doutrina espírita nos ofereceu e nos possibilitou, em que pese que a maior mensagem advinda até hoje entre nós é a do Cristo. E toda a mensagem dos espíritos, no que se refere à codificação espírita, está subsidiada pelos ensinos de Jesus. O que dá esse caráter moralizador e transformador da doutrina dos espíritos, dentro daquela ideia do tripé, em que ela é uma ciência, em que ela é uma filosofia, em que ela é uma religião, é esse substrato moral que o Cristo veio nos apresentar. E já é porque ele dizia da necessidade de nós buscarmos o reino de Deus, porque ele não estava fora de nós, mas sim dentro de nós. E esse reino de Deus, ele é alcançado na medida em que nós divisamos, compreendemos a lei de Deus. Porque é a partir dessa lei de Deus que nós passamos a tomar atitudes, a tomar medidas e ações que colaborem, que dinamizem o nosso processo evolutivo, uma vez que a doutrina espírita nos assevera que nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. E essa perfeição, diga-se de passagem, que é exatamente essa construção do ser integral ou do homem integral, como propõe Joana de Ângeles nesse livro, é um movimento de dentro para fora. São conquistas que nós vamos fazendo na medida desse movimento de autodescoberta. Dentro da sua série psicológica, ela nos apresenta, dentre outros tantos temas, um que nos faz reforçar essa ideia quando ela vai nos propor a necessidade do autodescobrimento como sendo uma viagem interior. Ou ainda nos dizendo que a vida, ela se estrutura
fundamentada nos desafios e nas soluções. São livros que nos apresentam toda uma psicologia, espiritual para o enfrentamento de nós mesmos, para o conhecimento daquilo que somos, mas que ainda nos encontramos na condição de sombras, porque nós negamos ou nós não conhecemos. Então vem o processo do enfrentamento a partir das experiências comuns da vida, que alicerçam em nós essa necessidade ou esse desejo do autoconhecimento. Porque chega um momento da vida em que nós nos questionamos: o que é mesmo que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é o sentido do existir? Que para muitos se circunscreve apenas e tão somente nas conquistas materiais. Para esses, e provavelmente muitos de nós que aqui nos encontramos, ainda se encontra na consciência de sono adormecido, que ainda não tem uma plena lucidez em torno da sua realidade espiritual. Enquanto que para outros já é um movimento de autodescoberta. É um iniciar de um despertar que certamente em uma encarnação não seria possível a sua realização. Mas na medida em que nós nos enfrentamos, na medida em que nós nos permitimos nos autoconhecermos, nós vamos superando os limites que ainda nos entravam e, consequentemente, passamos a ter um olhar diferenciado para a vida. E as nossas buscas, em que pese ainda estarem voltadas para a sobrevivência do corpo, para a manutenção da espécie, para o conforto e o prazer que a materialidade possa nos proporcionar, mas nós passamos a compreender que existem outros valores, que existem outras necessidades, e nos empreendemos a alcançá-las. Ainda que em passos lentos, vagarosos, ainda que como reclamantes, maldizendo, mas é nessa ação que nós vamos conseguindo dar um passo a mais na senda do progresso da evolução. Então, a partir dos anos de 1989, o Espírito Joana de Ângeles, ela vem e nos apresenta o primeiro livro, que seria o iniciar de uma proposta psicológica e que mais tarde, 20 anos depois, se configuraria como sendo a sua série psicológica com mais de 20 livros, sendo este, Jesus e a Atualidade, o primeiro. E ela não poderia deixar de iniciar toda essa estrutura psicológica fundamentada nos conceitos da transpersonalidade da mensagem de Carl Gustav Jung, que não fosse apresentando Jesus e mostrando que, apesar dos 2000 anos passados do seu advento entre nós, nós ainda necessitamos dele, que a sua mensagem ainda não fora compreendida, sequer do ponto de vista consciencial, quer dizer então da sua vivência. Por isso que não podemos nos dizer pessoas ou seres integrais, no que se refere totalmente revestido da nossa luminosidade, porque ele também dissera: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. E essa luz se expande, ela brilha na medida desse alto encontro com a nossa potência divina. Vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais.
Então é a partir desse movimento de luta em que nós nos autodesafiamos a sairmos da nossa zona de conforto, daquele ponto de estrangulamento, de uma satisfação fugidia e momentânea, que nós nos permitimos a imaginar que haveria de ter algo a mais para além do que é comum, do que é perceptível, tal qual, simbólica e metaforicamente, naquele mito da caverna de Platão. Porque aqueles homens ali estavam acomodados, acreditando que a vida estava circunscrita àquela escuridão. E eles viviam satisfeitos, felizes, poderíamos dizer assim, até que um deles, e possivelmente um jovem inquieto, insatisfeito, muito característico dessa fase da vida, de desafios, de expansão, de autodomínio, ele achou que poderia ter algo além da caverna. E ele sai, ele se esforça, ele paga o preço. E ele percebe que existia toda uma luminosidade para fora da caverna. Que existiam rios, mares, flores, campos verdejados, que existiam vidas, pessoas, que existia o sol. E dentro daquele encantamento, daquele desejo de apresentar também para os seus, ele volta à caverna e diz àqueles anciãos que tudo aquilo existia e que eles precisavam conhecer, mas que nada. Para a surpresa do jovem, aqueles homens e mulheres idosos disseram que não era verdade. Que ele era um louco, um mentiroso, e ele foi expulso do grupo. Tal qual ocorrera, para quem já leu o livro, e me parece que tem a ver com a proposta do Ser Integral, tal qual ocorreu com Fernão Campelo Gaivota, que presunçosamente eu digo que é o livro que escreveram para mim. Porque retrata um mito, retrata uma mensagem de autodescoberta, de não aceitar o comum, o que é posto, o que é confortável, mas que não produz felicidade, que nos inquieta, que nos paralisa, que nos imobiliza ao mundo como o nosso. Porque diante desse universo de bilhões e bilhões de galáxias, de planetas, seria para uma mente inquieta inconcebível acreditar que a vida estaria circunscrita aqui. E olhe que este não é um planeta dos melhores, está muito mais próximo da primitividade do que da angelitude. Basta olharmos para nós mesmos, para o que nós acreditamos como sendo felicidade, como sendo prazer, busca. Em que nós empregamos o nosso tempo? Alguém já parou para pensar sobre isso? E aí está uma medida de acordo com a resposta, se nós estamos dentro dessa configuração do ser integral, que o Espírito Joana de Ângeles, por sua vez, veio nos propor a partir dessas reflexões fundamentadas na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Para que 20 anos depois nos apresentasse como sendo uma espécie de autoavaliação dessas 2 décadas de trabalho constante, juntamente com o médium Divaldo Franco, para nos apresentar, quem sabe sendo o último da série, Vidas Vazias. Porquanto, apesar de todo o conhecimento psicológico nas muitas segmentações da psicologia moderna, nós ainda somos homens e mulheres insatisfeitos com o que temos
e com o que somos. Talvez porque as perguntas de lá de trás, a época de Sócrates, de Platão, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui na Terra? Qual é o meu dharma, o sentido do meu existir? Ainda não foram respondidas. Embora as muitas oportunidades reencarnatórias que já tivemos de lá para cá. Nesse espaço temporal de 2.000 anos, pelo menos, para termos uma base da linha do tempo, 2.000 anos, 20 séculos, nós já tivemos, mais ou menos em média, 10 encarnações. Alguns mais, outros menos. Imagina em torno de 12, 10. E que já poderíamos, mediante a advertência crística, quando veio nos dizer que ele veio em nome de Deus para a implantação do reino de Deus na terra, e somente aqueles que o seguissem conseguiriam plenamente serem os escolhidos a viverem nesse mundo, que não é um mundo externo, mas é um mundo interno do ser integral, do ser psicologicamente maduro, desse movimento, como propõe Joana já nesse outro livro da sua série, que se auto-iluminou interiormente, e tantos outros, ainda não aconteceu. Ainda não é visto entre nós em quantidade suficiente para fazer com que a Terra assuma a sua condição de um mundo de regeneração, sequer. Quanto mais um mundo feliz. E o interessante é que Jesus estabeleceu as bases desse ser integral quando inicia o seu messianato falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os humildes, porque o reino de Deus foi feito para eles. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra e viverão em paz, serão reconhecidos filhos de Deus. Observem quantas alusões referentes a esse ser integral que nós ainda não internalizamos, quando muito discussamos, como estamos fazendo agora, refletindo, pensando. Mas quem está praticando essa proposta, a qual Joana nos convida, depois de termos passado por Freud, por Adler, por Lacan e tantos outros psicólogos, ainda estamos quase que no início da nossa caminhada psicológica, embrutecidos e instintivamente vivendo as coisas do mundo. Porque tal não fosse, teríamos um mundo mais pacificado, teríamos um mundo mais fraterno, mais humanizado, em que as relações humanas seriam muito mais focadas na estrutura do ser espiritual que somos. E não mais necessariamente dentro dessa construção do ser humano em que vivemos da insegurança, da ansiedade, do medo, da rigidez que nos leva a uma solidão, a um excesso e a uma fuga externa em busca dos prazeres transitórios. Vivemos dentro de uma fobia social, porque é o que caracteriza esse ser de hoje, o ser humano, claro, com as suas honrosas exceções, porque muitos há que estão investindo silenciosamente nesse trabalho terapêutico consigo mesmo, de autoconhecimento, de autoavaliação, mas que nós vemos no cômputo geral que qualifica
a identidade coletiva da humanidade como almas ainda em sombras. Engraçado, abrindo um rápido parêntese, viu, Lima e demais, Rebeca, Adneida, Marques Conceição, Flávia, Edvânia e os demais que aqui estão. Ontem nós fazíamos uma live cujo tema era Eliminando as Sombras a Caminho da Luz. E é o que nós estamos fazendo, tentando eliminar as sombras que nós as projetamos de nós mesmos para a sociedade, qual os homens da caverna, cujas sombras se expressavam nas paredes daquela caverna escura, pela pouca luz que incidia de fora para dentro dela, e que apresentavam imagens de homens como se fossem prisioneiros, monstros, guardas, prendendo aqueles que lá estavam em carne e osso. E é o que nós estamos fazendo, vivendo nesse estado psicológico de sombra. E aí vem a perda da identidade, a raiva, o ódio, o desequilíbrio, as muitas doenças que ainda somos acometidas. Dessas podemos caracterizar como as doenças mentais, como as doenças espirituais, as doenças físicas, as psicológicas, as síndromes de todas as categorias, as epidemias e as pandemias que nós vivemos em nossa sociedade, todas elas nos revelando quem somos. Porquanto o espelho de lá de fora é a expressão construída da imagem de nós mesmos. E voltamos à imagem ou à ideia dos homens da caverna de Platão. Somos nós que as projetamos. Quando poderíamos estar igualmente as projetando luminosamente. E aí nós temos lá na nossa casa de oração Bezerra de Menezes, a qual fazemos parte, um quadro de Dr. Bezerra de Menezes, que sempre que posso eu trago isso, à baila, cuja imagem traz uma frase que diz assim: por onde ele passa, tem deixado pegadas de luz. Olhem para os seus pés agora, uma provocação. Olhem aí, eu acho que vocês estão em casa descalços, deitados na cama, de edredom, né? Naquele chinelinho fofo. Dá uma olhada no pé de vocês. Dá uma olhada, olharam? E aí eu pergunto a vocês. Eles estão expressando luminosidade ou sujeira, poeira? Quem poderia colocar aí no chat? Por onde nós passamos, mesmo dentro de casa, que é justamente o laboratório desse ser integral, nós conseguimos emanar de nós luz? Ou as virtudes propostas por Jesus, que saíam dele e as curava, e curava aqueles que os tocavam? Penso, se eu fosse fazer a dinâmica, diria que não. Não faço parte ainda desse grupo. Estou me esforçando para tal. Então, dentro desses muitos livros da sua série, Joana considera algumas citações que eu achei bem interessante para a gente falar um pouco desse ser integral, que eu estou trabalhando aqui de uma forma mais ampla, mais aberta. E vamos focar agora mais especificamente psicologicamente. Mas dentro dessa sequência desse ser humano que hoje ainda se apresenta,
a partir dessas vidas vazias do espírito Joana de Ângeles, no seu último livro, recente, me parece lançado esse ou no ano passado, depois dessas doenças aqui caracterizadas, como as mentais, as espirituais, as físicas, nós desembocamos como consequência do nosso desequilíbrio interior para a loucura, para o suicídio. Porque dentro dessa sociedade a qual vivemos e nos retroalimentamos, existe ainda a imaturidade psicológica, uma criação de educação voltada apenas para o ser, o aqui e agora, e as chamadas pressões sociais, em que você precisa ter, em que você precisa conquistar, que você precisa passar por cima do seu amigo, do seu colega, do seu concorrente. Porque o emprego hoje está difícil, as pessoas estão sendo desempregadas, e tudo que você puder fazer para prejudicar o outro ou para se favorecer, faça. Porque aí está necessariamente a proposta. Aí está necessariamente o desafio. Então, ou a gente se permite a esse movimento construtivo de dentro para fora, ou então, de muito pouco adianta esse investimento que muitos de nós estamos fazendo, que é em busca da terapia, dos consultórios terapêuticos. E aqui nós temos alguns deles que podem, melhor do que eu, referendar essa realidade. Porque a terapia é um convite de autoconhecimento, de uma autoinvestigação sincera, para percebermos quais os pontos ainda sombrios em nós que precisamos eliminar, a fim de que a luz que já temos e que já podemos expressar venha com toda a sua força, com toda a sua intensidade. E com isso nós vamos aclarar, nós vamos fazer com que as sombras do mundo batam em retirada e, por consequência, a luz se faça. Então, a caminho desse ser integral, nós poderíamos dizer aqui dentro, é porque não dá para apresentar para vocês, nós temos aqui um quadro no computador, em que ele vai dimensionar o que seria esse ser integral, ou esse homem integral, esse ser humano que está em um movimento de integração. Diz Edivânia, de luz, limpos, mas cansados. E cansados, Edivânia? Ah, tá, você está falando dos pés, né? Agora eu me lembrei. Tá certo. Eu pensava que era dos seres humanos, viu? Porque eu ia dizer, realmente cansados, porque nos encontramos na zona de conforto. Porque nos encontramos cansados de não fazer o que deveríamos estar fazendo. Porque quanto mais conforto nós temos e facilidades, menos produzimos. E aí nós vemos a vida de um Chico Xavier, de um Bezerra de Menezes, que amanhã será homenageado lá no nosso canal, Roteiro Espírita no YouTube, só para que vocês façam, eu fazer aqui minha merchandising. Amanhã, 19 horas, lá no Roteiro, Lima permitiu, viu? Nós vamos ter uma homenagem a Dr. Bezerra de Menezes, trazendo lindos casos dele, e eu convido a vocês desde já a estarem conosco no YouTube, no Roteiro Espírita, que ele viveu durante toda esta existência física, destituído dos confortos, das facilidades, mesmo quando adentrando a doutrina espírita, mesmo na condição de médico, em que ele abrira um consultório
na cidade para ganhar dinheiro, ele não teve clientela. Mas passou a ter quando abriu lá no fundo da sua casa uma portinha para atender os desvalidos da sorte, os doentes do corpo, os obsidiados. Aí a população começou a crescer, a sua clientela, sendo que nenhum deles em condições de pagar financeiramente pelo serviço. Mas nem por isso ele deixou de prestar os seus serviços como profissional da medicina, da saúde. E muitos casos que nós vamos ouvir amanhã, ele tirou do dele próprio o dinheiro para fazer com que aqueles pacientes pudessem ter como comprar os remédios receituados, quando não por ele mesmo, pelos espíritos que o acompanhavam. É uma história belíssima para a gente entender o que é ser um ser integral. Porque é esse que resgata a sua identidade de espírito, não apenas a identidade corporal, que está registrado no cartório quando nascemos pelos nossos pais, mas a identidade de espíritos, algo que ainda nos falta fazer. E essa identidade, ela acontece quando nós nos auto-percebemos como espíritos. E para tal é preciso o movimento do autoconhecimento. Está lá na pergunta 919, a mais conhecida depois da 459. Em que, em resposta, os espíritos vão dizer a Kardec, quando esse questiona qual seria o meio mais prático e eficaz para nós avançarmos e vencermos as nossas paixões. E eles disseram, um velho sábio da antiguidade, se referindo a Sócrates, já vos dissera, conhece-te a ti mesmo. Falar do ser integral, seja na perspectiva joanina, seja na perspectiva analítica, freudiana, lacaniana, ou qualquer uma ana que queiramos apresentar, obrigatoriamente passa pelo autoconhecimento. Conforme propôs Jesus lá atrás. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em segredo conversa com Deus. O Deus não de fora, o Deus de dentro de ti. Isso é um movimento automeditativo, reflexivo. E aí vem Santo Agostinho para reforçar a resposta anterior. Fazei como eu fazia quando estava entre vós. Passava em revista, em autoconhecimento, todos os meus atos. E em percebendo que tinha feito algo que contraísse, maculasse com a lei, com a minha consciência, me comprometia no dia seguinte refazer. Então, esse autoconhecimento, e o texto vai nos apresentar, passa pela religiosidade, não pela religião, pela meditação, pela ação, pelo pensar, pelo sentir, pelo agir. Nessa meditação, nós oramos e vigiamos, tal qual propôs Santo Agostinho aqui já expressado. Na ação, nós vamos, para nos identificarmos com esse ser integral, nós vamos nos aventurar no trabalho do bem, sendo aquilo que Jesus propôs na sua parábola do bom samaritano. Aquele que não julga, aquele que é misericordioso, aquele que é bom, aquele que vai e lança-se do seu tempo para socorrer e ajudar aqueles que estão necessitados. Porque enquanto estamos hoje, há 5 meses quase, nessa pandemia, dentro das nossas casas, com esse tempo todo, ainda que trabalhando home office, né? Trabalhando em casa, o que a gente tem feito pelo outro? Por que aplaudir? Por que curtir?
Porque jogar coraçõezinhos é fácil, eu também faço. Mas quem tem se lançado verdadeiramente? Eu estou me perguntando, viu? E o que é que nós temos feito? Quem de nós tem se lançado a correr o risco de sermos tomados pelo Covid-19 para socorrer o irmão, para levar o alimento nesses movimentos sociais? A gente acha bonito, a gente acha legal, a gente até doa, mas eu tenho que ficar em casa. Porque eu tenho meu filho que é pequeno, eu tenho a minha mãe que está dentro do grupo de risco, eu tenho meu pai, eu tenho a minha própria vida. Eu também já faço parte desse grupo de risco, eu não, né? Quem já está nessa fase. E aí eu fico pensando, abrindo aqui um parêntese rapidinho. Quando alguém disser assim, você é do grupo de risco, vocês dizem assim, todos somos do grupo de risco, porque estamos todos vivos. E a própria doença tem demonstrado isso. Não escolhe classe social, cultural, financeira, nem cronológica. Da criança ao idoso, do príncipe, como foi o caso do rei, melhor dizendo, o príncipe Charles da Inglaterra, àquele que está debaixo das marquises dos viadutos, passando frio e fome e sem cobertor. Ela chega e quando tem que levar, leva. Porque ainda faz parte do nosso processo de crescimento espiritual. Porque não somos ainda seres integrais. Até já comemos comida integral. Não é assim? Engraçado, isso como nós somos paradoxos e antagônicos. Querem ver? Nós comemos fruta, que a gente diz orgânica, a gente come alimentos integrais, nós fazemos meditação quando fazemos, já ouvimos uma música de Chopin, de Mozart e outras tantas, já oramos, mas internamente vivemos em conflitos, inquietos, ansiosos. A nossa conversação ainda está dentro de uma qualidade vibracional que cria e mantém em nós uma psicosfera favorável para as doenças, porque o medo, a ansiedade, que é um tema que eu já falei aqui umas 4 ou 5 vezes nessa pandemia, porque todo mundo quer falar de ansiedade, porque diz que está todo mundo ansioso e a gente cria esse padrão repetitivo e acredita que nós, para estarmos normais, precisamos estar ansiosos, ou então assaltar a geladeira, brigar com o marido, com a esposa, com os filhos. Mas nós dizemos que somos frugais, que somos holísticos, que fazemos terapia. Mas na hora do testemunho, quase nenhum de nós assim o faz. E é chegado a hora, o momento de nós sermos tomados por esse ser integral, que é esse ser que se percebe-se como espírito. Porque na medida em que nós nos percebemos como tal, nós nos aproximamos de Jesus. E aí, Joana, dentro da sua estrutura psicológica, ela nos apresenta alguns conceitos. E aí eu ia começar assim, viu? Mas eu fui deixando as ideias fluírem e chegou onde chegou. E eu acho que eu só tenho uns 5 a 10 minutos. Mas eu dividi inicialmente o nosso trabalho em 3 partes. Falar do ser, falar do integral e falar do homem. Vou começar rapidamente pelo ser, em que Joana de Ângeles vai dizer assim: o ser é a manifestação do pensamento divino que o criou para a vigorosa realização de si mesmo. Observem o valor desse conteúdo e a sua profundidade. O ser, que sou eu e você, vocês,
e que nós chamamos do ser humano. É justamente a manifestação do pensamento divino que nos criou para a vigorosa realização de si mesmo. Ou dessa autodescoberta para sermos a centelha de luz no mundo. Volto à citação crística. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. E aí eu perguntaria de novo, como provocação. O que mesmo que nós estamos fazendo por nós mesmos? Engordando? Nos maldizendo? Nos revoltando? Nos criticando? Ou apaziguando, iluminando o nosso mundo ainda sombrio? Porque dentro da estrutura psicológica junguiana, que é conhecido por muitos os presentes, ele vai dizer, e Freud também já dizia isso, que a psique ela é constituída, ou ela pode ser assim apresentada, por duas partes. Uma parte menor, que é chamada do ego, aquele que é consciente, e embaixo, uma vez que ele traz como exemplo um iceberg, o conteúdo maior que não é visto e conhecido, que é o inconsciente. Daí ele vai dizer, a minha vida é uma história, Jung, a minha vida é uma história de um inconsciente que se individualizou, que tornou-se consciente. Esse movimento de realização de si mesmo é, em última análise, fazer com que esse pedaço de gelo do iceberg do nosso inconsciente torne-se consciente. E é chegada a hora, porque a Terra está mudando a psicosfera vibracional, em que muitos de nós, Sueli diz, obrigado Sueli, a cada um segundo a sua consciência. Sim. E esse é o momento, Sueli e demais. Sena também vai dizer, no caso Sandra, perdendo a oportunidade de aprendizados. Verdade, Sandra e Sueli. Elas são do roteiro, viu? Por isso que elas perguntam muito e trazem suas contribuições. Lá vocês vão aprender isso também, tá certo? Então, amanhã todo mundo lá no roteiro. Então, a vida está nos proporcionando isso. Esse mergulho interior, essa oportunidade que a pandemia nos traz e que tanto ouvimos e que já até nos cansamos de ouvir, porque toda live ela vem à tona, é a bola da vez, é a bolha que mais cedo ou mais tarde ela haverá de explodir e vai entrar em uma catarse, que vai entrar em outro processo pandêmico, criados por nós mesmos. Porque não é o vírus. Me parece que em uma mensagem de Divaldo Franco, provavelmente pelo espírito de Bezerra de Menezes, ele ter dito que se nós fôssemos espíritos mais equilibrados, se esta luz estivesse mais tomada por nós do ponto de vista do coletivo, e não vivendo e nos alimentando dessa sombra coletiva, não precisaríamos passar pela sombra, pela pandemia. Porque se nós estivéssemos investindo verdadeiramente no nosso autoconhecimento e na realização de nós mesmos, possivelmente nós não teríamos chafundados em mais de 1 milhão de mortes, conforme as estatísticas de morte do Covid. Cássia Maria também diz assim, precisamos melhorar nossos pensamentos para ajudar melhor a psicosfera. Não tenha dúvida disso, Cássia. Obrigado pela contribuição. Porque o movimento do autoencontro, e ela vai dizer assim, rapidamente para eu voltar à sua fala, Cássia, ela ainda continua dizendo assim, desse modo, é necessário deixar de ignorar o seu mundo interior
que se constrói pelo pensamento, o seu inconsciente, mergulhando no abismo de si mesmo e auto-revelando-se sem traumas ou choques, sem ansiedades ou inquietações, em um processo de individuação. Tá pouco ou quer mais? Ou tá bom ou quer mais? Fiquemos, até por conta do horário, que daqui a pouco eles vão me cortar, fiquemos aqui só nessa citação. Não vou nem conseguir para o homem e menos ainda para o integral. Mas trouxemos um pouco desse material que ela nos apresenta nas citações. Esse é um investimento, Cássia, da construção do bom pensar, e Joana vai dizer isso, me parece que é em Vida, Desafios e Soluções em Autodescobrimento, uma viagem interior, assim como em toda a série psicológica, mas especificamente em um dos dois, ela vai dizer, urge a necessidade de reprogramarmos a nossa mente, e está aí a programação neurolinguística, está aí as terapias de coaching, e tantos outros que nos favorecem essa reintegração da posse do pensamento saudável. Dize-me, já dizia Jesus, o que pensas, que eu te direi quem são as tuas companhias. Por que nós vivemos essas vidas, alguém colocou aqui, Sandra me parece também, essas vidas vazias? Porque dentro de nós existe o vazio existencial, que ela vai considerar como sendo um dos conflitos existenciais da modernidade. E daí passamos a entender o porquê que vivemos depressivos. Não é por conta da pandemia. As pessoas estão ansiosas, estão depressivas. Por conta da pandemia, estão dentro de casas isoladas há 6 meses. Perdão da expressão. Bobagem. E com respeito àqueles que dizem, claro. Eu diria que com a pandemia se aclarou o nosso processo sombrio, que nós nos isolamos mais ainda em nós mesmos e nos deprimimos mais intensamente. Porque com o tempo nós íamos para os shoppings. Diz que a boa terapia, e os terapeutas nos aconselham, vá para o shopping, vá comprar, vá gastar, vá tomar sorvete, vá tomar um banho de mar. Tudo isso perfeitamente saudável. Viagem. Ai, se nós pudéssemos viver viajando. Quem aqui não gostaria? Passar o ano todo nessa pandemia viajando. Pois é. Os espíritos nos propuseram, aliás, o Covid nos proporcionou essa viagem. De graça, ó, de graça. Como dizia aquele pessoal lá daquele grupo, acho que era do Zorra Total. Ó, de graça. Para dentro. É chegada a hora da viagem para dentro. Porque já viajamos tanto para fora que precisamos viajar para dentro para que essas, disse Sandra também, atitudes renovadas possam ser expressas do comportamento e das atitudes. Porque senão seremos tal qual éramos antes da pandemia. E aí eu quero encerrar trazendo esse novo, que tantas pessoas falam, desse novo depois do Covid, esse novo normal, que é a expressão. Talvez sim, talvez não. O novo normal não vai chegar de paraquedas, porque a Covid, graças a Deus, foi erradicada. As vacinas que os cientistas estão buscando trazer para nós não vai resolver o problema da Covid e nem da pandemia. Vai trazer uma estabilidade. Mas a manutenção do nosso pensamento é que vai fazer com que verdadeiramente alcemos para uma condição melhor ou nos mantenhamos no novo normal de ontem. Mais frustrados, mais inquietos, mais revoltados e mais próximos da morte. Da morte do corpo e da morte de nós mesmos. Porque falta esse propósito
dessa contemplação do nosso eu divino. Dito isso, por conta do horário, ela vai dizer quando trabalha a questão do ser. Indubitavelmente o ser é na sua estrutura real, ele é psiquismo puro, com imenso cabedais de possibilidades. Ó, gente, eu vou propor a vocês que vocês comprem, se deem de presente esse livro, que toda vez que eu falo de psicologia de Joana de Ângeles, eu apresento elucidações psicológicas de Joana de Ângeles. Eu diria que são todos os livros psicológicos de Joana aqui fechados, nas citações principais. E ela vai dizer que integrar-se, o que seria integrar-se? Ela diz assim, integrar-se não significa perder-se, tornar-se invisível na massa, ser integral, né? Integrar-se não significa isso, perder-se na massa, mas identificar-se com as suas propostas, harmonizar-se com ela, sem deixar de ser a própria estrutura, seus ideais e ambições, seus esforços e anelos, porquanto a harmonia sempre depende do equilíbrio das diferentes partes que constituem o todo. É pena que a gente não dá para dissecar muito. Isso é integrar-se, é estar na pandemia sem enlouquecer e sem se permitir entrar na neurose, na psicose daqueles que estão vivendo. É ser um braço direito do Cristo a favor do equilíbrio da harmonia geral. Por isso que fica aqui o nosso convite, para que vocês conheçam também as nossas páginas nas redes sociais, a começar aqui pelo Instagram. Quando terminar aqui, vai lá na nossa página Roteiro Espírita 18 e nos segue, porque estamos sempre propondo um trabalho desse. No YouTube, conforme já dissemos, Roteiro Espírita, e no Facebook, Roteiro Espírita.18. Todas as nossas redes sociais chamam-se Roteiro Espírita. E fica o convite para vocês também nos seguirem. Amanhã teremos às 19 horas a presença de Ailton Caetano, lá de Ribeira do Pombal, que vai falar sobre lindos casos de Dr. Bezerra de Menezes. Domingo, 10 horas, teremos a presença de Delane Lavarini, de Minas Gerais, Sete Lagoas, que vai falar agora sobre Chico, dois ícones que estiveram conosco até recentemente e que podem ser aqui hoje, para encerrarmos a nossa live, como sendo os dois melhores exemplos dentre os muitos que já passaram e os que ainda se encontram entre nós, como sendo exemplos dos seres integrais divinos que estiveram conosco entre nós. E aí fica a reflexão de que se eles foram capazes de se soerguerem das sombras de si mesmos para expressar a luz, sendo essas pegadas a quem deveríamos seguir, significa dizer que nós também podemos. Porque podeis fazer tudo quanto eles fizeram e o Cristo. Mas depende de nós. Depende da nossa vontade, da nossa coragem, da nossa disciplina, do nosso esforço. E se vocês querem conhecer um pouco mais a respeito desses dois homens, como poderíamos trazer aqui de mulheres, a exemplo de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Hilda Arnes e de tantas outras dedicadas ao bem, à caridade, a própria Joana de Ângeles. Visitem-nos, 29 segundos agora, visitem-nos amanhã no roteiro 19 horas e domingo às 10, também no roteiro no YouTube, para ouvirmos falar sobre Chico Xavier e Bezerra de Menezes. No mais, um beijo do coração, obrigado a todos, desculpa aí pelo aceleramento e pelo início, e nos veremos amanhã. E digam, eu estive lá com você ontem no Cetrasque. Muita paz, um beijo.